não poderia deixar de dar uma palavra para as nossas educadoras, né? E eu convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês em Josué capítulo 1. Nós vamos ler do versículo de número 6 até o versículo de número 9. Josué capítulo 1, versículo de número 6 a 9. Diz assim: Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém, meus irmãos? Muito bem, essa passagem é uma passagem muito conhecida, porque é a passagem quando Josué recebe o chamado, a incumbência de conduzir o povo de Deus para a conquista da terra prometida. E é natural que, numa situação como aquela, Josué se sentisse um pouco preocupado com a responsabilidade que estava assumindo. E não apenas preocupado, receio, medo, muitas vezes, daquela grande responsabilidade que agora o Senhor estava colocando sobre os ombros dele. E, na verdade, a gente percebe que Josué, apesar de o Senhor estar falando aqui, não tenha medo, mas o medo não era aquela covardia de poder assumir essa responsabilidade, né? O medo de conduzir o povo de uma forma em que ele pudesse se colocar totalmente à disposição, mas era aquele receio dessa grande responsabilidade de ter um povo que ele conhecia de muito tempo, um povo que estava com ele há 40 anos no deserto. A gente pode dizer assim, não, mas foi uma nova geração, porque o Senhor disse que só aquela geração que saiu do Egito, ela não entraria na terra prometida. E é verdade, mas também a gente não pode deixar de entender a influência que uma geração tem sobre a outra. Nós não podemos deixar de entender que aquela geração, quer queira, quer não, apesar de não ter sido aquela que saiu do Egito, ela de certa forma, ela foi também contaminada pelo relacionamento com os seus antepassados. Então Josué sabia o povo que estava sendo colocado diante dele, e essa grande responsabilidade que ele tinha de conduzir esse povo. E o que é que ele faz? Ele vai ali à presença de Deus e coloca o seu receio, o seu medo. E quando ele coloca isso, ele está exatamente dizendo ali no seu coração que esse povo rebelde, muitas vezes insatisfeito, cansado de 40 anos, de estar andando tanto tempo no deserto, quem sabe até desmotivado, ele precisava do Senhor para aquela responsabilidade de conduzir o povo para atravessar o Jordão e alcançar ali a terra prometida. E ele então vai à presença do Senhor, mas o Senhor não chama pessoas que ele não conhece, né? Apesar de que ele pode dizer assim, não, ele conhece todos nós, né? Mas em especial aqueles que ele chama para uma tarefa especial. Ele sabe que aqueles a quem ele chama, ele sabe que tem a capacidade de poder conduzir, né, a responsabilidade que ele estava tendo.
E a gente vê na pessoa de Josué algumas qualidades, até virtudes, que fizeram com que o Senhor olhasse em especial ali para Josué. Eu vejo, por exemplo, a fé inquebrantável de Josué. Quando ele vai entre os espias escolhidos, e somente ele e Caleb chegam ali na presença de Moisés e do Senhor e dizem, e encorajam os outros que estavam com medo de atravessar ali para a terra prometida, porque haviam visto gigantes na terra, estavam com medo, e ele então é aquela pessoa que confiou em Deus na conquista da terra prometida, e ele encoraja ali as pessoas para poder darem continuidade, né? E ali em Números 14, 6 e 9 tem esse texto. Eu vou ler aqui só um trechozinho que diz: Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, e eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que emana leite e mel. Então, uma das qualidades, uma das virtudes de Josué era a sua fé. A sua fé é inquebrantável, né, e inabalável na pessoa de Deus. A segunda era a certeza de que as promessas do Senhor seriam cumpridas. Então vejam ali em Josué capítulo 1, versículos 5 e 6, quando o Senhor diz: você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais, ou aos pais dele. Ele estava ali crendo que ele estaria conduzindo o povo para uma missão que não era dele, a missão é do Senhor, e ele seria instrumento do Senhor no cumprimento desta missão. Então essa promessa do Senhor seria cumprida, ele tinha plena certeza de que ela seria cumprida. E a terceira coisa, eu entendo que aqui fez a diferença entre ele e Caleb. Por que que os dois voltaram, os dois incentivaram o povo a continuar, e por que foi Josué e não Caleb? Não é? E eu entendo porque Josué foi aquele que foi um discípulo de Moisés, foi aquele que acompanhou Moisés durante os 40 anos no deserto. Aquele texto está em Josué capítulo, em Josué 1 e 2, ele diz assim: o Senhor falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés. Então a gente entende aqui que durante todo o percurso ele estava sendo discipulado, está sendo ensinado por Moisés, e essa também foi, eu acho, um critério fundamental, importante ali na decisão do Senhor, na escolha da pessoa de Josué. E eu vejo, queridas educadoras, que agora foram consagradas, essa mesma responsabilidade que foi colocada ali nos ombros de Josué para conduzir o povo à terra prometida, debaixo da palavra do Senhor. Eu vejo em vocês essa mesma responsabilidade, porque são responsabilidades com vidas que precisam ser transformadas, cuidadas, são visões de mundo que precisam ser mudadas, são expectativas, valores de vida que precisam ser transformados. E eu entendo que essa é uma responsabilidade que está sendo colocada diante de vocês, da condução desse povo debaixo da palavra do Senhor, para que esse povo ele seja mudado, ele seja transformado para os valores do reino. E esses valores que a gente precisa ter. E eu penso que nessa caminhada vocês têm que tratar esse povo de uma forma em que você olha para eles e que há vários estágios de maturidade espiritual nesse povo. A gente tem dentro das nossas igrejas uma divisão por faixa etária, né? Nós dividimos os membros da igreja, os congregados da igreja, na nossa escola dominical por faixa etária, né? E ali a gente dá o ensino de acordo com a faixa etária. Mas existe um livro chamado Estágios da Fé, de um teólogo, psicólogo, James Fowler, que ele descreve um modelo de desenvolvimento pelo estágio de maturidade cristã das pessoas. E eu entendo que nessa caminhada, né, de mudança, de transformação, de ensino, vocês têm que olhar as pessoas com
50 anos, não como pessoas que têm 50 anos de idade. Aí muitas vezes pessoas que têm 50 anos, mas que têm apenas 6 meses de vida cristã, né, que precisam ser tratadas como crianças, né, bebês na fé para essa caminhada. Mas olhando para isso, olhando para essas virtudes de Josué, essas qualidades de Josué, a gente percebe que o olhar de Deus sobre vocês também tem esse olhar, né, de ver virtudes e qualidades de todos vocês na nossa caminhada. Mas ele não ficou só nisso, porque ele deu algumas orientações para Josué. E essas orientações eu quero deixar com vocês hoje. Ele acrescentou algumas coisas que eu entendo que sejam importantes. A primeira foi quando ele disse para Josué, para não cessar de falar da palavra de Deus. É a primeira coisa. Porque nós precisamos entender, irmãos, que é a palavra de Deus que proporciona toda a transformação da pessoa, e vai mudar a pessoa para os valores do reino, vai transformar essas pessoas. É a palavra de Deus, né? Essa transformação do ser humano é a palavra de Deus. E muitas vezes nós usamos de outros instrumentos que nós caminhamos por eles. Existe toda uma ciência humana, tem outras ciências que a gente vai buscar. E muitas vezes nós estamos, às vezes no púlpito, no ensino, na escola do Bíblica Dominical, nas classes, nos seminários, ensinando muito mais coisas, de um conhecimento secular do que propriamente da palavra de Deus. E eu entendo que a ciência foi colocada por Deus como bênção para ser um instrumento para clarear e tornar mais plausível, mais prático o nosso entendimento da palavra de Deus, o nosso caminhar na fé. Muitas vezes a gente usa muito da psicologia, da sociologia, a gente usa muito da história, né, que são conhecimentos que vão nos dar possibilidade de entender melhor e até comprovar determinadas coisas na Bíblia, como é o caso da arqueologia. São ciências que são colocadas por Deus para um instrumento nosso de poder usar para que a palavra de Deus seja mais conhecida, mas não para serem prioritárias dentro de um discurso teológico do ensino de uma igreja. E diante disso, né, então a palavra ela é o objeto da instrumentalidade do educador cristão, ou do educador cristão. O apóstolo Paulo ele nos ensina, em 2 Timóteo, ele diz que quanto a você permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Portanto, não se afastem da palavra de Deus. Por mais que a gente seja tentado a escorregar para outras tendências do conhecimento, não se afastem da palavra de Deus. O salmista diz que ele tem prazer na palavra e que medita nela de dia e de noite. E esse é o caminhar de vocês, meditar na palavra, ter prazer nela, se dedicar, tempo de estudo, de reflexão, para que assim vocês possam estar com o coração cheio dessa palavra e assim poder levar o ensino da igreja da qual vocês se congregam. É preciso ler, meditar, ter intimidade com Deus, com o seu Espírito, com oração na presença do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém dá o que não tem. Se você não tem a palavra no seu coração, você não tem o que dar. Então procure conhecer, ter intimidade com ela, porque somente ela é capaz de transformar as pessoas das quais vocês estão responsáveis, né, pelas vidas de vocês. A segunda coisa que a gente vê aqui, os ensinamentos de Deus,
é que somente ser forte e muito corajoso. Ser forte e muito corajoso. Às vezes a gente não entende essa passagem, precisa entender o contexto dela. Porque nós vivemos em um tempo em que as pessoas não suportam ouvir a sã doutrina. O apóstolo Paulo, ele já alertava Timóteo com relação a isso, no capítulo 4, em 2 Timóteo, versículos de 1 a 5, ele vai dizer que diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. É esse tempo, irmãos, que nós estamos vivendo. As pessoas estão vivendo aquele momento em que as coisas rasas são mais fáceis de ouvir. Nós estamos vivendo o tempo do coaching. Aquelas pessoas que conhecem pouco, mas que têm uma forma de expressar que dão àquelas que ouvem uma convicção de certeza. E portanto se deixam levar por esses coaching da vida, do mundo teológico da qual nós estamos vivendo. São rasos no conhecimento, são rasos na profundidade teológica. E quando falam de uma forma que empolgam as pessoas. Porque hoje nós estamos vivendo esse tempo em que o conhecimento é o conhecimento raso. Quanto mais raso, mais sólido para as pessoas, para o gancho que eles têm de poderem conquistar pessoas no ensino e na pregação da palavra. Então nós, quando Deus fala a Josué para que ele seja forte e corajoso, ele não está falando aqui somente da bravura, porque Josué já tinha provado a sua bravura com as pessoas que ele tinha enfrentado. Ele está falando aqui da obediência, da fidelidade da palavra de Deus. Veja o que ele diz aí no versículo 7. Então somente seja forte e muito corajoso. E ele diz: por quê? Para que vocês tenham o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Então não é a coragem da bravura, não é a coragem de enfrentar perigos, mas é a coragem de poder ser obediente à palavra, de não se desviar dela e de ensinar com fidelidade essa palavra, para que o seu povo, o povo de Deus, não se desvie dessa palavra. Essa é a coragem que muitas vezes nos falta. Às vezes a gente quer agradar o povo, né? Às vezes a gente quer agradar o público, quer falar aquilo que eles querem ouvir. E isso é bom para a igreja no sentido de conquistar pessoas, mas ela é ruim porque as pessoas que estão sendo conquistadas dessa forma não estão sendo conquistadas para o reino de Deus. Podem ter certeza disso. Vocês precisam, como diz o Senhor aqui a Josué, serem fortes, corajosos. O educador cristão não pode se deixar seduzir por ensinos e doutrinas que contradizem a palavra. Daí a necessidade de meditar essa palavra de dia e de noite, ter prazer na palavra, para que não seja permitido no ambiente em que vocês estejam e seja ensinado esse lixo supostamente evangélico que andam ensinando por aí. Precisa ter coragem, precisa ter força para não disseminar aquilo que não pode ser disseminado. O ensino que transforma é o que é transmitido com fidelidade por toda a vida de obediência às Escrituras. E isso somente cabe a vocês. Por fim, o Senhor ensina aqui, fala aqui para Moisés, para que ele não tema e não te espantes. Não temas e não te espantes. Já o sentido aqui é outro. O sentido aqui é de não estar abalado. Eu fico imaginando muitas vezes, né, quando a gente está e de repente recebe o chamado do Senhor para determinada responsabilidade da igreja, do ministério da igreja, a gente se sente quebrado, abalado, muitas vezes constrangido, muitas vezes desanimado, desmotivado, porque não se sente capaz, né, de assumir essa responsabilidade.
E aqui o Senhor está falando exatamente isso aqui para Josué. Essa palavra que não te expandes, não te abales, não fique abalado, né? Com a responsabilidade que você está recebendo hoje. O coração muitas vezes desaquece, há uma frieza espiritual, porque por achar que não dá conta do serviço, né? Não tem essa história? Não dá conta do serviço. Por isso eu vejo aqui, irmãos, quais vocês que escolheram ser educadora cristã. Da mesma forma que não foi Josué que escolheu ser chamado para conduzir o povo na travessia para a terra prometida. Não foi Josué, foi o Senhor que o chamou. E da mesma forma que ele chamou Josué, ele chamou vocês. Foi Jesus que escolheu vocês. Às vezes você diz assim, não, mas eu escolhi ser educadora cristã. Esse discurso é errado, porque não foi vocês. Assim como não foi Josué, foi o Senhor que chamou vocês. Ele não escolheria nenhum de vocês se ele não soubesse que vocês dariam conta dessa responsabilidade. Ele conhece desde o ventre da mãe de vocês, quando vocês eram massa informe, ainda uma massa informe. Então ele sabe da capacidade, da competência, da responsabilidade que vocês têm. Por isso ele chamou vocês. E a segunda coisa é que se ele te chamou, ele também não deixa vocês sozinhos nessa jornada, né? Ele não deixaria nessa jornada sozinho. E ele diz aqui a Josué que ele levaria o povo para a terra prometida, que havia sido determinada por ele, na certeza de que ele, Deus, conduziria esse povo para lá. Veja aqui o que ele diz. Em Josué, versículo 9, aqui, capítulo 1, versículo 9, ele diz assim: não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Então o Senhor chamou, e o Senhor vai juntamente com vocês para o cumprimento da missão que vocês estão recebendo. Entenda que a missão não é de vocês, a missão é de Deus. Vocês são cooperadores dessa missão. Vocês são instrumentos nas mãos de Deus para que a missão do Senhor se cumpra. E a missão de vocês, irmãos, é transformar essa igreja, mudar essa igreja, no sentido de que elas possam crescer no conhecimento da palavra, na maturidade cristã, e assim também serem pessoas que possam estar servindo, né, de uma forma positiva dentro da igreja. E o Senhor capacita, o Senhor está com vocês na condução desse processo. O Senhor Jesus disse assim: eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Então Ele está conosco todos os dias. Se Ele nos chamou, Ele nos capacita, Ele nos orienta e Ele nos conduz. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês.